Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 152. Dolores pede a Fernanda que descubra com Érica o que aconteceu para ter suspendido o casamento. Nesse instante, Érica aparece e diz para Dolores que não há o que explicar e que ela já disse o que a motivou a não se casar. Sozinhas, Fernanda pergunta a Érica pelo seu pai. Érica explica que ele está no escritório e não quer falar com ninguém. Fernanda pergunta a Érica o que ela disse aos seus pais. Érica diz que falou que não amava Franco e que não iria casar-se com um homem que não ama. Érica pede a Fernanda que lhe explique o que aconteceu. Fernanda não consegue se explicar e jura diante de Érica que não aconteceu nada. Érica afirma que Franco está apaixonado por ela. Fernanda diz não saber como isso aconteceu e reitera que ambos passaram muito tempo juntos. Érica pergunta se Fernanda ficou com Franco. Fernanda garante que não e ressalta que Franco deixará o país em dentro de poucos dias e entre os dois nunca vai haver nada. Érica afirma que os dois se encontravam escondidos e nesse instante entrega a Fernanda o envelope com a foto dos dois juntos. Fernanda fica aflita. Furioso, Aníbal busca descobrir por meio de Tomásia quem lhe enviou aquela carta. Tomásia explica que um homem que estava em uma moto. Priscila o aconselha a não pressionar Tomásia, pois ela não tem culpa de nada. Bárbara observa tudo escondida. Érica explica a Fernanda que não tirou aquela foto. Fernanda questiona se essa pessoa disse que ela e Franco tinham um caso. Érica explica que nesse mesmo dia e nesse mesmo momento ligou para Franco e ele disse que estava na embaixada dos Estados Unidos. Fernanda diz a Érica que as coisas não são o que parecem. Érica pede que se explique. Fernanda diz que não pode lhe dizer nada sobre esse encontro. Nesse instante, Érica pergunta a Fernanda se ela ama Franco Santoro. Fernanda fica em silêncio. No seu quarto, Aníbal explica a Priscila que Vladimir não pode ter lhe enviado aquela carta, pois Vladimir está morto. Bárbara, que escuta a conversa por trás da porta, fica chocada com o que houve. Aníbal explica a Priscila que quem pode ter enviado aquela carta é Adriano. Nesse instante, Gonçalo aparece e convida Bárbara para irem para a biblioteca. Fernanda admite a Érica que está apaixonada por Franco e ressalta que a mesma tem todo o direito de a odiar. Fernanda ressalta que quem lhe deu aquela foto só queria lhe fazer mal. Fernanda admite que precisou se encontrar às escondidas com Franco, mas não pelo que Érica está imaginando. Érica observa em silêncio. Fernanda se despede de Érica e diz que irá entendê-la caso não queira perdoá-la. Érica diz que se casar com Franco seria um grande erro, pois teria o condenado a cumprir uma palavra que ele deu e, além disso, jamais teria conquistado seu amor. Érica diz a Fernanda que tudo o que aconteceu foi muito bom para todos. Érica diz a Fernanda que o amor o qual imaginou a vida toda está aí esperando em algum lugar e ela irá em busca dele. Érica olha para o lado e diz que Fernanda deveria fazer o mesmo. Margarida diz a Franco que tem muito receio que, por despeito, Gardênia revele a todos sua real identidade. Franco explica que depois de amanhã, nada disso fará mais importância. Margarida pergunta o que Franco quer dizer com isso. Franco explica que Artêmio Bravo terá sua cabeça em troca de Liliana Elizalde. Margarida fica surpresa. Fernanda conta a Santiago que depois de resgatar Liliana, Franco irá desaparecer de suas vidas. Santiago diz que Franco é um homem estranho, pois a amando como diz a mala, não deveria ir para longe. Fernanda concorda com Santiago e pergunta a ele se ele leu o diário de Ana Gregória. Santiago diz que sim e ressalta que agora compreende o ódio que Artêmio nutre por eles. Diante da Virgem, Aurora diz que deveria estar feliz por ter descoberto quem é sua mãe, mas na realidade está chateada e cheia de incertezas. Bárbara confronta Priscila sobre a morte de Vladimir. Priscila pergunta como ela soube. Bárbara diz que ouviu sem querer uma conversa entre ela e Aníbal. Bárbara diz que também ouviu que há um segredo envolvendo o filho que ela espera e a pede que conte. Priscila mente e diz que esse segredo está associado à fusão da Lactos com a Prolasa, empresa de seu pai. Franco diz a Érica que seu sacrifício foi em vão, pois seu amor com Fernanda é algo impossível. Érica revela a Franco que não é tão impossível e revela que Fernanda está apaixonada por ele. Franco fica surpreso. Fidélia diz a Fernanda que Aurora está abatida desde a última visita de Bárbara. Érica diz que pôde ver no olhar de Fernanda que ela está perdidamente apaixonada por Franco e ressalta que somente a viu assim quando estava apaixonada por Eduardo Juarez. Franco diz que sua situação é complicada e não pode se aproximar de Fernanda. Franco pergunta a Érica o que fará agora. Érica diz que
aceitará uma proposta de emprego, o que diversas vezes recusou para outro país. Para animar Aurora, Fernanda simula que está falando com Santiago em Floripa. Santiago garante que estará de volta em breve. Aurora fica emocionada. Érica se despede de Franco e diz que foi muito bom conhecê-lo. Franco lhe deseja boa sorte e vai embora. Aurora diz a Fernanda que Bárbara lhe revelou porque ela queria que ela fosse com ela. Curiosa, Fernanda pergunta o motivo. Aurora diz que há uns meses atrás não sabia o verdadeiro nome de sua mãe e graças a Santiago descobriu que ela se chama Rebeca Sanches. Fernanda diz que soube disso por meio de Santiago. Aurora diz que o que Fernanda não sabe é que Rebeca Sanches é o verdadeiro nome de Bárbara Greco. Fernanda fica chocada ao descobrir que Bárbara é a verdadeira mãe de Aurora. Gonçalo diz a Bárbara que já estão escriturados em seu nome as propriedades que lhe prometeu. Em pensamento, Bárbara diz que entregará as escrituras a Artêmio para que o mesmo lhe dê seus verdadeiros documentos, para que ela não seja associada a ele. Fernanda se nega a acreditar que Bárbara seja a mãe de Aurora. Aurora diz que é verdade e ressalta que Bárbara há muito tempo teve um bebê e a fizeram crer que era um menino e que nasceu morto. Fernanda pergunta a Aurora quem disse isso. Aurora responde que é o mesmo homem que enviava dinheiro a Dominga para que a criasse. Fernanda questiona se Bárbara disse o nome desse homem. Aurora diz que sim e responde que se trata de Artêmio Bravo. Fernanda fica chocada. Eduardo vai à capela de São Rafael e pergunta a Padre Bosco como farão para entregar Eduardo Juarez ao verdadeiro inimigo. Bosco fica aflito.